convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Cantar a vossa direita. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos. Olha, esse domingo nós glorificamos a Deus plenamente. É a Ele que nós celebramos a missa. É a Cristo Jesus que nós damos glória eterna nesse primeiro dia da semana, pelas grandes obras que Ele continua fazendo. E hoje, nesse domingo, o Senhor, Ele eleva a importância do teu batismo e do meu. Ele eleva a importância do teu chamado no dia que você foi batizado, batizada. Eu fui batizado no dia 21 de setembro, está chegando. É o dia mais importante da minha vida, sem dúvida nenhuma. Não estou falando da boca para fora não, viu meu irmão, minha irmã? Porque entendo em Cristo Jesus o que significa em mim, aquele dia derradeiro, no dia que meus pais me levaram para receber a vida de Cristo. Naquela ocasião, naquele dia, acabou minha vida, toda ela dominada pelo demônio, no sentido, pela minha alma infectada. Imagina isso,
um vírus ruim. Naquele dia foi purificada a minha alma, do dia 21 de setembro daquele ano. Como uma roupa ficou alva, branquinha, minha alma ficou. Porém, todavia, isso serve para todos nós batizados, nós temos a concupiscência da carne. Essa palavra tão esquisita, tão longa, ela tem um significado único e bem de grande discernimento, que significa: fomos e recebemos a vida de Cristo, que é santo, santo, santo. Ali eu me tornei a descendência de Maria. Por quê? Quem é a descendência de Maria como primeiro lugar? Jesus, é o filho dela. A partir do momento que eu recebi, no dia 21 de setembro, estou falando que eu sei a minha data, né? Muita gente não sabe a data que foi batizado. Naquele dia eu participei do evento descendência de Cristo também. Porque eu recebi o Espírito de Cristo, que Ele, Jesus, derramou sobre a minha vida, naquele derradeiro ano de 1969, 21 de setembro de 69, bebezinho de tudo. Ali a minha vida foi transformada, ali morre o velho homem, o chamado velho Adão, são metáforas dizendo, e ali o novo Adão está em mim. Quem? O Espírito de Cristo. Foi ali, a data mais importante da minha vida, da minha história, do meu chamado. Eu nunca tive consciência naqueles primeiros anos da minha vida, a quem eu significava, a quem eu era, para quem eu era, como lutar, nada, apenas recebi. Mas foi por graça de Deus também, através, no Espírito, pela vida da minha mãe, mais exatamente, que nos levava a rezar todos os dias, antes de dormir vamos orar, vamos agradecer a Deus, e levando todo domingo na missa. Depois de homem, com 22 anos de idade, com 23 recebi o sacramento da crisma. Ali começou a minha missão, despertou a minha vocação primeira. Qual? Amar a Deus e estar a caminho, a saída. Eu comecei a sair de mim, naquele ano que eu fiz 23 anos de idade. Isso é muito importante. Eu tinha apenas 23 anos de idade. Naquele dia, Deus me deu a graça dos meus próprios padrinhos de batismo. Eu escolhi que fosse um deles, meu padrinho da crisma. Ali começou a minha missão, onde eu saí da minha terrinha própria, a terra das minhas vontades, e comecei, sem entender ainda muitas coisas, é claro, eu comecei a galgar dia a dia novas terras, mas sempre ainda olhando para trás, muitas vezes, para a minha terra natal, para o meu jeito de ser. E dos 23 anos até hoje, eu posso dizer o quanto hoje eu entendo a minha missão como crisma que Deus me fez. Para eu entender o meu batismo, para eu entender quem eu sou, quem está comigo e para onde Ele me espera. Por isso esse domingo é o dia da minha ressurreição preparada, através de Maria, irmãos. A assunção de Maria significa o que Paulo explicou hoje na segunda carta dele, na segunda leitura, desculpa, que ele diz que Cristo é a primícia, o primeiro a ressuscitar. Claro, com a mãe, foi a única que corpo e alma ressuscitou. Jesus ressuscitou primeiro, e depois dele, Maria, sua mãe, porque ela não tem amizade nenhuma com o pecado. Então ela é pura, ela é 100% vida de Deus. Então o corpo dela não conheceu a corrupção. O corpo de Maria não foi enterrado. O corpo da Virgem Santa não tem túmulo, não tem jazigo, não tem nome, não tem data de nascimento, nem a data que ela morreu. Não, porque o próprio Cristo, Ele eleva Maria de corpo e alma. O que significa isso?
significa a promessa que Ele fez para mim e para você, para mim e para cada um de vocês que estão aqui. Então esse dia de festa que a gente celebra a Deus, mencionando Maria como grande assunção dela, que significa Deus a levou, Deus elevou Maria, não ela se elevou, Deus elevou Maria de corpo e alma juntinho para o céu. Padre, mas ela morreu? Morreu. E por que falam que ela dormiu? É uma maneira carinhosa, porque a morte, a falência múltipla dos órgãos de Maria aconteceu. Só que, como Maria era toda em Deus, ela se colocar inteiramente no momento da morte, ou seja, da Páscoa definitiva dela, desse mundo para o mundo com Deus, não é doído como a maioria de nós é. Ela não teve medo de ir embora, ela não entrou em pânico, porque para ela era um anseio. Sabe o que é ansiar alguma coisa? Vem de ansiedade. Eu anseio, eu tenho uma ansiedade que logo me aconteça isso, não é? Maria era assim, porque o filho foi primeiro, e ela sabia que o filho não era somente filho dela, é Deus da vida dela. Então ela, como era toda para Cristo, toda para Deus, o filho foi primeiro, ela não via a hora de ir junto, porque ela entendeu direitinho qual é o significado do chamado dela. Então a morte para Maria não doeu, não foi uma coisa ruim, não foi uma quebra. Para mim, tem cheiro de quebra. Quebra por quê? Porque quebra o meu elo com os meus aqui de casa, a casa aqui desse mundo. Quebra o meu elo com os meus amigos, quebra o meu elo com a minha mãe, quebra o meu elo com o pessoal do meu sangue, quebra o meu elo com as coisas que eu tenho, que eu conquistei. Isso dói na gente. Maria não. Por isso, Maria, ela tinha um anseio de ir logo plenamente para viver com Cristo. Por isso que fala que a morte para ela foi totalmente linda, suave, como se fosse dormindo nos braços do Senhor. Por isso que o povo popularmente, não é a igreja que diz, a igreja aceitou a palavra, o termo dormição de Maria, significa ela morreu, ela entrou em óbito, só que ela não teve enterro, porque a igreja declara que no momento que ela expirou o último ar nesse mundo, imediatamente o Senhor elevou ela de corpo e alma. E todos nós somos convidados a celebrar a mesma coisa que ela celebrou. Só que com a gente só tem uma diferença: nós nascemos com a mancha do pecado original, todos nós. Maria não. A única diferença é que quando o dia que chegar, o dia que Cristo vier na minha vida, que é o dia da sua morte e da minha também, pode ser a qualquer momento, na horinha, minha alma ressuscita primeiro, o meu corpo não. O meu corpo aí precisa ser ou enterrado ou cremado. No dia final, atenção, quando Cristo Jesus vier em glória, aí sim, o meu corpo que foi enterrado virou pó, ou cremado, que está valendo pela igreja, mas guardado dignamente, conforme o catecismo pede. Esses restos mortais ressuscitarão com a nossa alma que já foi ressuscitada. A diferença nossa com Maria é essa, porque nós sim nascemos ainda com o pecado original. Ah, mas no dia do meu batismo, o senhor acabou de falar que ali eu recebi o Santo dos Santos. Verdade. A gente usa um termo que ele não é verdadeiro, mas existe uma explicação por que a gente fala isso. A igreja é santa e pecadora. Isso é errado. É extremamente errado, teologicamente errado, espiritualmente errado. Para quem não entende o meu batismo, o significado do sacramento do batismo, está errado. A igreja, que é a igreja? Somos nós. Quando nós fomos batizados, nós fomos santificados pelo Espírito do Santo dos Santos. Não existe pecado em Cristo. Existe pecado em Cristo? Não existe.
Então nós recebemos esse Espírito dele no dia do meu batismo, dia 21 de setembro. Nesse dia, você que é batizado, batizada, e eu também, nós recebemos a excelência de dizer: eu sou santo, porque o Espírito do Santo dos Santos está em mim. Porém, todavia, porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio, e a gente tem a concupiscência da carne, que é a inclinação. O que é inclinação? É como se eu fui tirado do pecado, fui. Só que a gente tem ainda como que, sabe rabo de lagartixa, quando você corta ela? Alguém já viu rabo de lagartixa cortado? Eu já vi. O que acontece? Você cortou, mas o rabo dela, que já está morto, ele ainda fica, até assusta. Mas o rabo está vivo. Não, o rabo está morto. É uma reação dos músculos, se é que podemos dizer assim, do rabinho da lagartixa. Pode ver que daqui a pouco ele vai diminuindo, ele para. É apenas uma reação, porque ele estava todo energizado pelo corpo da lagartixa. Cortou, o sangue ainda está quente, ele continua. É que nem cobra. Você corta a cabeça, a cobra morreu. Só que ainda ela tem sangue quente em todo o restante do corpo da cobra. Por isso que o corpo dela fica se enrolando todinho. Horrível. Ok? Então é a mesma coisa. No dia do meu batismo e do seu, tá? A gente era pecado. A palavra é essa mesmo. No dia que eu fui batizado, o que aconteceu? Cortou esse pecado da minha vida. Agora eu tenho a vida do Santo dos Santos. Por isso que eu digo, tem gente que gosta até de falar: oh meu santo, está correto, mas no termo de ser batizado. Porém, irmãos, a gente ainda tem vamos dizer, esses resquícios do homem velho, que ainda treme dentro da gente. Imagina isso, fui batizado lá, mas eu ainda tenho uns repuxos, como imagina o rabinho da lagartixa, que ainda me dá vontades próprias, entendeu? Eu tenho ainda, é como se eu tivesse uma memória afetiva de um pecado, que tem, ou é às vezes com a pornografia, uns é mais com a língua grande, outro com a inveja, outro com ciúmes, outro com a cobiça, outro com a luxúria, o outro, e assim por diante. É como se a gente tivesse repuxos, só que nós não somos pecadores, nós somos santos. Ok? Isso aqui tem que ficar sempre, e precisa ser entendido por nós todos, que somos de Cristo, irmãos. Senão você está enterrando o teu batismo, você está jogando fora o significado de Cristo Jesus na nossa vida. Ok? Então hoje, nesse domingo, é o dia que o Senhor fez para mim, que através de Maria, o acontecimento, o evento, corpo e alma de Maria subiu ao céu. Ela subiu ao céu, o lugar que a gente também, o Senhor reservou para nós, o céu. Ele, Jesus, é o único que acopla tudo, mas Ele está nos céus, que é onde Deus somente pode estar, tá? Na sua plenitude. Nós não, nós estaremos no céu. Então Maria foi elevada de corpo e alma para o céu, céu, não com S no final. S no final é onde Deus, Ele governa tudo, e para todo sempre, eternamente, amém, tá? Então assim, esse domingo então, é um espelho para eu olhar para a minha vida, para o meu chamado, lembrar do meu batismo, mas lembrar acima de tudo, de como que eu devo reagir. Sabe o que é agir? É quando eu faço qualquer ação minha, estou agindo, vai lá, vou, parei, agi, tudo. Agora tem que ter uma reação. Qual? Combater esses resquícios que ainda está em mim, do velho homem. Não é, ele não está mais em mim, mas lembra como o padre falou, eu ainda sinto repuxos dentro de mim, de alguma coisa que me dá medo, me dá aquela coisa humana que eu tinha, me dá aquele egoísmo, me dá aquela raiva em relação a alguém, me dá inconformidade na hora que eu sou interpelado na contrariedade da minha vida. Então imagina repuxos dentro de mim, são chamados de vozes, também podemos dizer.
Infelizmente a gente escuta ela, é onde eu me lambuzo na sujeira. Aí o que Deus fez? Deixou um sacramento lindo, forte. Qual? O sacramento da reconciliação. É reconciliar com o primeiro dia do teu batismo. Deus te fez santo. Eu quero me reconciliar de novo porque eu estou sujo, caí na lama. Preciso lavar minha roupa porque ela tem uma cor. Aliás, o branco não é uma cor, né? O branco é cor? Não é cor. Então o branco é a minha essência. Só que eu me lambuzei e fiquei encardido. É? Então vamos reconciliar de novo? Vamos. Você se arrepende do fundo da minha alma? É? Procure um padre e receba a absolvição que Cristo deixou que o padre absolve em nome dele, da Trindade, os seus pecados. E volta para a sua crisma, ou seja, para a sua missão. É assim. Então hoje o Senhor está celebrando, na verdade, o nosso batismo. Mas na verdade nós estamos glorificando a Ele, pelas maravilhas que Ele fez em nós. Agora aqui um detalhe importante. O que é graça de Deus? A gente falou aqui, vem falando todo domingo. Isso vai trombar agora com a tua vida. O que é graça de Deus? A gente poderia fazer várias reflexões, mas vamos direto já no significado de graça. O que é graça de Deus? Vamos dar um exemplo? Tudo é graça. Quando? Na vida de Cristo, pelo meu batismo, eu começo a entender quem eu sou, para quem eu sou e o que eu posso em nome de Jesus. Tudo é graça. Aí graça em mim é a vida de Cristo. Aí eu vou fazer uma pergunta só para explicar. Jesus tinha pecado? Sim ou não? Não, né? Não tinha. Mas ele experimentou gusparadas, catarrada, para puxar mesmo com o nariz e catarrar nele. Imagina a cena. Ele recebeu? Sim ou não? Mas ele não era todo cheio da graça? Mas ele não experimentou alguém catarrar nele? Jesus apanhou com vara, com chicote, foi perfurado no corpo, mas ele não é graça de Deus plena? Mas ele experimentou isso. Jesus, se ele era tudo isso, todo mundo foi fiel a ele, até aqueles 12 que ele escolheu, foram todos fiéis a ele, sim ou não? Não. Agora você recebe a vida dele no dia do teu batismo. Como é que você recebe a vida dele? Cheia da graça, ressuscitado, que venceu a morte, mas não foi tirado o quê? No batismo ele sofreu, não sofreu? Na vida dele aqui, não foi tirado de vocês. Mas isso é graça. Por quê? Porque se você olhar para Jesus, quando quem catarrou nele, ou escarrou nele, qual foi a reação dele? Quem o traiu, e traíram várias vezes ele, qual foram a reação de Cristo, que é todo graça? Para e pensa. Quando pregaram ele na cruz, e tiraram barato da cara dele ainda, qual foi a reação dele? Eu vou explicar só uma. Pai, perdoai-lhes. Esse espírito você recebeu no batismo. Aí eu pergunto para você, o que é graça, meu irmão, minha irmã? Quando você fala assim, olha, graças a Deus. Olha, eu fiz uma cirurgia, e na cirurgia, graças a Deus, eu não precisei amputar a perna. É graça. E se precisasse amputar a perna? Repete, fala aí. Eita! Eita, Espírito Santo é bom demais. Como ele revela a verdade, gente, para sair da ignorância. Ah, eu vou trabalhar num local. Queria tanto arrumar um emprego. Pois é, se não é lá dentro, às vezes eu sou empresário. Outros colegas que trabalham com a mesma função que eu faço, compete comigo e é capaz de criar entraves para prejudicar minha vida, minha empresa, meu nome e a minha história.
Isso acontece toda hora. É graça ou não é graça? Se eu entender em Cristo, eu vou dizer, é graça de Deus. Agora eu preciso estar em Cristo para saber como reagir diante. Eu tenho que lembrar de Cristo todo momento. Quando ele foi traído, o que ele fez? Ele fez, não eu. Eu sou aquele que o velho Adão não existe mais. Mas é que nem o rabo da lagartixa, sabe o rabo da lagartixa? Ele ainda fica assim, ó. Aí que na hora que eu sou interpelado pela contrariedade da minha empresa, o que fica? Eu tenho a vida de Cristo, mas fica um rabo lá dentro de mim assim, ó. Acaba com esse cabra, acaba com essa gentalha, acaba porque ele quer acabar com você. Esse é o rabo da lagartixa, que ainda é os resquícios que está dentro de você. Você escuta qual mais? Você. O murmúrio de ter perdido alguém que a gente ama muito. Quantas vezes acontece? O que é o murmúrio? O murmúrio é graça de Deus? O murmúrio não é a graça de Deus. O murmúrio é aquilo que, a graça de Deus é aquilo que me contrariou. É graça de Deus. Agora o murmúrio é, o que é? É o rabo do diabo. Eu não aceitar o que me aconteceu, não é graça de Deus, é a revolta, podemos dizer, aquilo que vem próprio de Satanás. Eu não aceitar, eu não aceito, tá? Eu não quero aceitar isso é do diabo. Mas aonde a gente vai entender essa graça? Somente pelo meu batismo, somente rezando, sem sacrifício, não podemos ver a Deus. Ou, dá na mesma, sem eu fazer por onde o meu batismo reagir em mim, dia a dia, eu não posso ter a vida de Cristo vivendo em mim. Então isso é morte. Tenho o batismo, comungo a Eucaristia, como me confesso tantas e tantas vezes, mas quem é no dia a dia que procede em mim? O rabo da lagartixa, que ainda fala mais alto em mim. Minha inconformidade, minhas queixas, meu desânimo. É isso, irmãos. Então, graça de Deus. Por isso que a palavra que é Deus, ele diz, em tudo dê graças a Deus. Tudo. Tudo. Não, a gente não precisa nem cantar aquela música que a gente já cantou aqui, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo. Não precisa. Essa música é um eco da homilia do Espírito de Cristo falando na gente. Tudo é graça de Deus quando eu tenho Cristo vivendo em mim. Se eu não tenho Cristo vivendo em mim, eu vou qualificar que o que me contraria é desgraça. Gente, aconteceu uma desgraça. O quê? O acidente é uma desgraça. Um erro é uma desgraça. Agora, o acontecimento permitido na sua vida não é desgraça. Vou repetir, porque eu sei que fala assim, a nossa cabeça, que nem eu sou um cara que sou bem limitado no meu cérebro. Eu preciso de psicólogo para me ajudar a falar direito, porque eu não confiava nem em mim. Mas vamos lá. Um acidente. Imagina um acidente qualquer. O avião caiu, deu um pane, caiu no oceano, morreu todo mundo. Explodiu no ar. O helicóptero pegou fogo, matou não só os tripulantes, como matou gente que estava lá na avenida. É um acidente. Ele não é graça de Deus. É uma coisa horrorosa. É um óbvio, tá certo? Qualquer gente que só basta pensar um pouquinho, precisa ser. Você é que nem eu, burrinho que nem eu. Já entendi, isso é coisa ruim. Alguém chegou lá, deu um tiro numa pessoa que você ama, assim, matou, ou feriu a pessoa, nunca mais ficou boa. É aquele tiro,
naquele dia, o susto que a pessoa levou foi uma desgraça. Agora, se eu tenho a vida de Cristo, atenção, se eu tenho a vida de Cristo vivendo em mim, não mais você, mas de Cristo, este acidente, que é coisa ruim, que chegou na minha casa, lá em Mateus capítulo 7 fala isso, quando chegar as chuvas fortes e baterem contra a sua casa, tá? Então o que é? O acidente quando aconteceu, a perda, aquela coisa dramática, que feriu você, isso não é graça, isso realmente vem do capeta, vem do mal, vem do maligno, tá? Agora, se eu estou vivendo, se eu sou uma pessoa que eu rezo sempre, que eu sempre falo, Senhor, não a minha, mas a tua vontade, o teu sentimento, não o meu, porque eu fui batizado. Imagina que você vai fazendo isso sempre. Na hora que acontece um mal de acidente na tua vida, você consegue enxergar naquilo que lhe aconteceu como graça de Deus. Por quê? Por quê? Aqui que eu quero a resposta. Por quê? Porque vai fazer eu lembrar algumas coisas. Cristo experimentou primeiro a perda, a dor e o crime, os acidentes da vida. Primeiro, eu tenho que lembrar disso. 2, já viu aquela tese? Quanto mais me empurram contra a parede, mais inflama, mais infla dentro de mim a vontade de me entregar ao contrário. Ou seja, quanto mais eu sou colocado na prova, eu começo a entender e aceito que Cristo está vivendo em mim, Cristo está curando o meu eu, Cristo está me elevando à semelhança dele, Cristo está me ensinando a ter as características dele. Eu preciso pensar isso o tempo todo. Eu fui contrariado, houve um acidente, o resultado do acidente, eu preciso entender como um trampolim para eu sair de mim, olha a crisma, e eu me jogar cada vez mais nos braços do Senhor. A perda da minha mãe, quando eu era menino ou menina de tudo, se eu tiver um caminho com Cristo, houve um acidente que me chateou, óbvio, mas eu consigo, com a permissão de Deus, deste acidente ter chegado na minha casa, eu preciso, com a graça dele, usar isso como trampolim, para eu falar, mas em tudo sou mais do que vencedor, nem a morte, nem a espada, nem a falta de dinheiro, nem a fome, nada pode, ó Cristo formando em você aí, ó, pode me separar do quê? Da graça de Deus. Isso é muito sério, isso responde tudo na tua vida, meu irmão, minha irmã. Isso tira uma ignorância de tantas espiritualidades aí fora, que vende caro, milagrinhos, Cristo milagroso, para te tirar do quê? De ser o próprio Cristo vivendo no teu batismo. Cuidado! O diabo é esperto, ele pode usar uma dinâmica espiritual para ludibriar você, para você fugir do quê? Da graça de Deus também pela perda. Por isso que eu falo para você, antes de você sair da igreja católica e ir atrás de uma igreja, onde eles dizem, graça tem aqui, você vai ver como você vai encontrar aqui a graça de Deus, que vai aliviar a tua dor. Não, Cristo me alivia a minha dor em qualquer momento, quando está tudo bem e quando não está tudo bem, porque o Espírito dele vive em mim. Agora, quando eu vou procurar algum lugar,
seja lá onde for, na esperança que Deus tem que tirar essa dor que eu estou sentindo no meu coração e mudar o acidente, tá? É como se tivesse que, sabe, que nem desenho, pega aquele acidente e traz de volta para mim do jeito que eu queria. As propostas estão todas aí fora. Em Cristo não. O batismo olha para Jesus, de novo. Jesus não é todo cheio da graça? É. O que ele experimentou aqui? Perdas, cusparadas, escarradas, perdeu um amigo dele com morte, sofreu, foi traído, foi pregado na cruz, negaram ele, zombaram dele. Aí você recebe o espírito dele vencedor. Aí, o que acontece na tua vida? Alguns acidentes chegarão na tua casa, na tua vida, na tua história. Como que eu vou entender que desse acidente eu posso entender como graça? Se você olhar para Jesus. Se você falar, bom, Senhor, Tu estás me elevando a sua característica, então eu aceito. Por quê? Porque o velho homem, lembra o rabo da lagartixa? Aquela coisa que ainda fica na gente, nos lembrando do nosso egoísmo, tá certo? Quando você é rompido de alguma coisa que te dói demais, isso é bom que lhe aconteça. Por quê? Porque Deus está te amando nesta hora. Isso o mundo nunca vai falar isso para você. Vai falar que isso aí é uma besteira, é uma lavagem cerebral idiota. Não, 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 não. É a pedagogia divina do Espírito de Cristo. Muitas e muitas vezes o Senhor pode permitir você que está aqui, experimentar a longo prazo momentos de grandes tensões. Mas se Ele permite é porque Ele, só Ele sabe. Sua mãe não sabe, seu pai não sabe, e até você não sabe. Você pode aguentar. Por isso que às vezes eu falo assim para pais que enterram seus filhos, ou que nasceu um filho especial com algum probleminha físico ou mental. Por que você acha que Deus permitiu que você tivesse um filho ou dois, ou sei lá quem assim? Por quê? Não foi uma outra mãe. Por que Ele não poupou em você? É porque Deus sabe, como graça na tua vida, o que você pode, ao educar, a viver e amar um filho assim. Olha para Jesus sempre. Um filho especial. Diferente de todos os outros meninos ou meninas que você conhece. Ele é especial. Então você é mãe especial. Por graça de Deus. E só Deus sabe, no seu infinito mistério, para que Ele permitiu que você ser mãe de uma menina especial. Isso é graça de Deus. Não é desgraça, é graça. Porque está colocando você no trampolim para crescer. Eu aceito. Por que você aceita? Por que faz você crescer? Porque o meu eu, o teu eu, o seu, aquele velho homem, velha mulher, o que ele quer? Meu filho perfeitinho. Eu quero minha filha lindinha, raciocinando certinho. Isso é bom? É. Mas isso pode também te levar ao quê? Ao egoísmo. Porque tudo que você sonha, acontece. Aí você fala, isso é graça. Aí você fala, tá vendo como você está pobre? Como você não tem a verdade de Cristo? Porque você precisa entender que aquilo que chegou e é diferente na tua vida, se você tiver, e chegou, se não tivesse chegado, é porque Deus não teria permitido. Se chegou, Ele permitiu. Se Ele permitiu, é graça. Se Ele permitiu, é graça. Perdi o meu pai antes da minha ordenação diaconal, ele nem me viu ser diácono, nem muito menos padre nesse mundo. Ele não viu. Se eu entender o meu batismo, porque eu queria que ele visse. Eu sou eu, com a minha carne, com os meus desejos, eu queria. Mas Deus derramou uma graça que ele não visse. E é graça. Para quê?
para que Deus me faça crescer, não o meu querer, a tua vontade. Ah, mas eu queria entender. Nem sempre você vai entender. Nem sempre. Porque até isso é prepotência. Olha como vem do diabo. Ah, eu aceito, mas eu quero entender. Olha, prepotência de novo. Não, eu me abandono mesmo sem entender, porque o querer entender é meu, é do próprio capeta, é da morte. Eu quero entender tudo. Quer ver uma prova disso? Jacó, quando lutou com Deus a noite toda, ele insistia em dizer: qual é o teu nome? Falando com Deus, um anjo. É um anjo que lutava com ele, é Deus. Fala o teu nome. Deus falou? Não falou. Não falou. Paulo queria que Deus falasse por que ele carregava um espinho na carne dele. E olha que Paulo era já convertido, queridíssimo Paulo, já era santo. Mas ele ainda perguntou: eu quero saber, por que sofro tanto assim, com isso que está acontecendo na minha vida? Deus respondeu sem dar a resposta. Sabe como é que Deus falou para Paulo? O que ele fala para você que está chorando hoje, indignado com alguma coisa. Paulo, basta a minha graça. Respondeu alguma coisa? Confia. É a mesma coisa que ele falar assim: ah, você perdeu, você nasceu desde menina, vem sofrendo, e agora com uma mulher adulta, continua sofrendo? É, porque isso acontece sempre comigo, as minhas irmãs se dão bem, o fulano se dá bem, por que está acontecendo isso comigo tanto tempo? Por que, Jesus? E Jesus vai falar assim: basta a minha graça. Um dia, como Maria, eu ressuscitarei você. Deus sabe de cada um da gente. Ele sabe a espécie dos resquícios que está dentro da gente. O egoísmo, tá? Uma vaidade. Isso aí está na gente. A gente ainda tem alguma coisa que fica puxando a gente para isso. Irmãos, glorifique o Senhor por esse dia. Veja que esse domingo é teu. É o domingo que o Senhor fala com você. Está falando aqui com muita gente. Sabe por quê? Porque Maria está ali, ó, do ladinho dele, como aquela que foi escolhida por ele, para ser nossa mãe também. Olha que troca. Se você for olhar na humanidade, que troca, né? Maria estava ali, aos pés da cruz do filho legítimo, santo, santo, santo. E ali, ele ainda antes de morrer, ainda falou para ela assim, vou usar um outro termo, mas é a mesma coisa. Mulher. Ele sempre usava esse termo para ela, né? Olhou para João, e João, ali, aquela pessoa de João embaixo da cruz, estava ali embaixo da cruz, com Maria. Tem o significado de você, da sua vida, de todos nós, da humanidade toda. Ele, é como se ele dissesse assim: mãe, ele falou mulher, mãe, eles agora são os teus filhos. E Maria, obediente, aceitou. Por isso que ela é cheia da graça. Por isso que Maria não tem pecado. Ela podia dizer: não, filho, não, não, não. Ali tem assassinos, ali tem gente que vive adultério, ali tem gente que vive. Ela falou: não, você é santo, eu sou sua mãe, eu não quero ser mãe de ninguém, não. Ela não abriu a boca. Faça-se em mim. Foi a segunda vez que Deus visitou ela. Ela deu a resposta igual. Aqui, gente, católicos, eu gosto de brincar, ladies and gentlemen. Quando o arcanjo Gabriel, ali estava o Espírito de Cristo nele, visitou Maria na casa dela, ela menina de tudo, menina, por volta de uns 14, 15 anos, disse, se ela aceitava ser mãe de Deus. Você não sabe o que significa isso. Isso faz tremer qualquer ser humano. Ela disse: faça-se em mim segundo a tua vontade.
O mesmo Deus, tempos depois, aparece para Maria, da mesma maneira, só que agora não mais através do arcanjo Gabriel, Ele mesmo, e diz: aceita ser mãe daqueles que terão o meu espírito, da igreja, pecadores. Ele é o santo de santo, ela disse sim. E agora, dos pecadores, faça-se em mim segundo a tua vontade. Maria é demais. Maria não é qualquer uma, não. Se fosse você, você choraria, entraria em tédio, em depressão. Maria não. Maria era diferente. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Por isso, meu irmão, minha irmã, nunca deixe nas suas orações Maria de lado, porque ela é tua mãe, tua, igualzinha de Jesus. E sabe, nossos irmãos evangélicos que a gente ama tanto, eu tenho muitos amigos evangélicos, eles podem morrer secos um dia nesse mundo, nunca declarando que Maria é mãe deles. Não tem problema, Maria continua sendo mãe deles também, com o mesmo amor que tem por você e por mim, mesmo, porque ela aceitou um sim do filho, diretamente do filho agora, é o próprio filho falando direto para ela: mulher, eis aí teu filho. E aqui, ali estava egípcios, muçulmanos, indianos, ateus, homens, mulheres, católicos, evangélicos, espíritas, do candomblé, tudo ateu, tá? Lésbica, homossexual, travesti, bandeiras quadriculadas de arco-íris de ideologia de gênero, colocou: são todos os teus filhos, todos. Ninguém tem o privilégio de falar: ela é minha mãe. Não, você pode falar, ela é tua mãe, e não do outro. Não, ela é de todos. Então, antes de você pegar uma pedra e jogar em alguma coisa que está fora da tua realidade, você lembra que o próprio diabo já está trabalhando em você, que a partir do momento que você começa a seguir Jesus, você não mais tem reações, ou melhor, ações de desprezo por ninguém, porque é o próprio Cristo que começa a viver em você. O que você vai pedir hoje a Nossa Senhora? Peça a ela hoje. Posso te dar uma dica para você, como padre? Peça um coração igual ao dele, capaz de amar sem nenhum tipo de limitações, capaz de amar passando pelas tribulações e acidentes, de perdas, e continuar firme em pé, glorificando. Peça isso, como Salomão pediu. Na verdade, Salomão pediu o Espírito de Cristo nele. Senhor, dai-me a sabedoria. A sabedoria o que é? O Espírito Santo. Quem é que dá o Espírito Santo? Jesus. Salomão lá pediu o Espírito de Cristo. Para quê? Para saber governar tudo que chegava na vida dele. Eu quero viver mais 10 anos nesse mundo. Ótimo. Tomara a Deus que Deus te dê essa graça. Mas prepara-te. Eu falei, tomara a Deus que Ele te dê essa graça de viver mais 10 anos. Sabe o que é a graça agora? É encontrando perdas, pessoas que vão te trair, doenças que poderão chegar, insucessos financeiros. O teu casamento, você vai ter uma fraqueza porque vai aparecer uma mulher mais interessante no momento de crise do teu matrimônio, e você vai sofrer e vai fazer o outro sofrer. Tudo isso pode acontecer em 10 anos. E se isso acontecer, se você estiver com Cristo, você vai lembrar, é graça de Deus. Por quê? Porque no dia que eu saí com aquela mulher que não foi minha esposa, eu percebi que eu ainda estava agarrado no espírito do maligno, e Deus me fez crescer, me fez ter a humildade de pedir perdão a Ele em primeiro lugar. Depois eu fui pedir perdão para minha esposa.
Talvez você que falou, eu nunca vou experimentar drogas na minha vida. Daqui a 10 anos você não sabe. Lembra de uma coisa, o povo de Israel, cada vez que Deus fazia um milagre na vida deles, e olha só você ler o Antigo Testamento, eles não ficavam todos exultantes em Deus? Senhor, nós nunca vamos te deixar. Não. Veja o que eles fizeram em seguida. Olha para você como católico, quero viver mais 10 anos, ótimo, que seja com a graça de Deus. Significa isso, você vai ter momentos bons, você vai ter momentos de alegria, você vai ter momentos de regozijo, mas você poderá ter uma fraqueza na tua vida, que vai derrubar muita gente na tua casa. Então o que você vai pedir hoje junto com Nossa Senhora? Dai-me um coração igual do teu filho, Maria, e fica com o resto. Sabe o que é fica com o resto? Tudo aquilo que eu queria do meu jeito. Eu só te peço uma coisa, eu quero ter os sentimentos de Jesus vivendo em mim. Peça. Aí sabe aquela resposta dela que ela vai dizer? Eu já vou falar o que Maria vai falar para você agora. Que bom, fazei tudo o que Ele vos disser. Como? Reze todos os dias. Ele fala em você. Ele vai dizer, não vai por aí. Não vá por aí. Dobre a sua vontade. Vai para o outro lado. Fazei tudo o que Ele vos disser. Senhor, mas eu perdi uma pessoa que eu amo tanto. É graça de Deus, se você prestar atenção. Amém? Peça a Nossa Senhora essa graça. Um coração igual ao Filho. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Vamos cantar juntos? Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro a Ti, Nesta manhã de domingo, Senhor, diante do Teu altar. Vamos lá juntos. Eu me consagro, vai lá. Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Acaso não saber? Vai lá. Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Ele nos deu como mãe. Vai lá. Acaso não sabeis? E ela disse que sim, com a mesma emoção. Tenho uma advogada. Somente quem já foi órfão. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor de um colo de uma mãe. Do colo de mãe. Acaso não sabeis?
Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor, de mãe, do amor de uma mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Convido você, meu irmão, minha irmã. Maria pediu agora. Peça, eu levarei ao meu filho. Eu sei que muitas pessoas ainda não suportam o fato de estar sozinho, sem o ente querido que tanto amou. Eu sei. Mas Maria, hoje na missa, ela é capaz. Ela tem essa autoridade dada a ela de levar a Jesus o nosso tudo, a tua lágrima, a sua dor. Peça a ela que Maria passe à frente do que você está passando agora. Talvez essa saudade doída, talvez essa enfermidade que machuca, talvez a relação de um filho que te faz chorar, uma neta, uma filha, talvez uma perseguição que você está recebendo hoje na sua vida. Peça a ela, Maria, passa comigo. A senhora que foi transpassada no teu coração por um acidente terrível de ver o teu filho ser crucificado, o santo dos santos, caminha comigo nesta hora da graça, mãe. Peça isso. Peça você que anda com depressão, você não consegue administrar os insucessos na sua vida. Diga hoje, Maria, pode dizer, passa comigo, Maria, minha mãe, porque parece, me dá a sensação que nada dá certo para mim. Muitas pessoas pensam isso. Nada dá certo para mim, Pai. Parece que tudo que eu me meto dá errado. Maria, passa à frente. Vem comigo, Senhora. Eu não sei como administrar isso. Vai rezando agora, irmãos, junto com Nossa Senhora. Hoje, o dia do nosso Senhor, onde Maria é nossa advogada maior, não tem outra. Hoje é o dia da graça de Deus por Maria, nossa mãe. Dessa mãe, e a mãe leva o filho mais velho, o filho mais importante. Ela leva. Coloca agora a sua doença, sua lágrima, seu choro. Coloca para que a vontade do Filho aconteça na tua vida. E eu como sacerdote eu quero orar por esta igreja, em nome do Santo dos Santos, Jesus. Eu peço pela tua vida, meu irmão, minha irmã. Eu peço nessa hora, junto com a Virgem Santa, a Imaculada Senhora,
por tudo que vem acontecendo na sua história de vida. Que a graça de Deus seja permeada com Maria na sua vida agora. Sim, ó Deus, tudo é graça, tudo é graça tua, Senhor. Por isso eu peço, Senhor, derrama o teu Espírito Santo na vida desta igreja, em oração comigo, Jesus. Eu peço por ele, Jesus, derrama a tua misericórdia diante desses teus filhos, Senhor. Levanta teus braços, irmãos, faz esse gesto, um gesto de quem recebe do céu, daquele que recebe do alto. Senhor, realizai na minha vida a tua santa vontade. Tudo é graça, tudo tem a permissão de Deus, tudo que me acontece tem a permissão do Senhor. Vem, Espírito Santo, venha nesta hora, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha história. Entra, Senhor, na minha casa. Ora lá, olha lá, levanta o braço. Não me deixe desistir. Vai rezando. Não me deixe desanimar. Não me deixe olhar atrás, Senhor. Vai lá, força. Não me deixe desistir. Não me deixe desanimar, Senhor. Não me deixe desanimar. Não me deixe olhar para trás, para o rabo da lagartixa. Não me deixe desistir, Senhor. Não me deixe desistir. Eu vim hoje nesta igreja Não me deixe desanimar. para ouvir a tua palavra que cura, Senhor. Desata em mim os nós da morte agora. Vai. Não me deixe desistir. Não me deixes desanimar. Levanta teu braço, meu irmão, minha irmã. Vem. Vai. Não me deixe desistir. Vem, Espírito Santo, Não me deixe desanimar. por intermédio da Virgem Santa. Derruba, Senhor, tudo aquilo que foi levantado ao contrário na vida desta mulher. Caia por terra agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da vida, todo meu ser se revigorará e sentirei tua força. Olha lá, levanta os braços, vai lá. E a minha fé renascerá. Não me deixe desistir. Não me deixe desanimar. Não me deixe olhar atrás, Senhor. Não me deixe Levanta o braço, igreja, vai lá. Não me deixe desistir. Vem, Espírito Santo. Não me deixe desanimar. Você que nos segue pela sua casa, levanta teu braço. Vem junto, vai lá. Não me deixe desistir. Pelo poder do nome de Jesus. Cura-me, Senhor. Não me deixe Liberta-me agora. Vem, Espírito Santo. Cura-me. Ora lá, basura lá. Não me deixe desistir, Senhor. Vai. Ora lá, basura lá, bacanda lá, lá. Sim, Senhor, na misericórdia. Entra na minha casa, Jesus. Não me deixe Ora lá, basura lá, baiei. Não me deixe desanimar. Bendito é o nome do Senhor. Ora lá, bacanda na baiei. Vem, Espírito Santo. Cura-me. Ora lá, ó Virgem Santa Maria,
a minha mãe. Caminha comigo, Senhora, Mãe de Deus. Ora la shira la barranda. Levanta teu braço, homem. Oh, shira la basura la bacanda la barranda la barranda la baie. La basura la barranda. O Espírito do Senhor, Ele paira sobre esta igreja. Ora shira la basura la bacanda la barranda la baie. Lava, purifica, Senhor, a minha casa. O teu sangue é poderoso. Não me deixe desistir, não me deixes desanimar, não me deixes olhar atrás, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Junta as mãos, Senhor Jesus. fecha os olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Obrigado, meu Deus. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor está visitando muitas pessoas que estão sofrendo por ansiedade. O Senhor também visita uma mulher agora, uma mãe desesperada, que pede pelo filho, que está numa depressão profunda, aonde o Senhor me revela que esse jovem tem vontade de tirar a própria vida. O Senhor te visita agora. O Senhor retira essa depressão da sua vida. O seu nome é Carlos e o Senhor está te libertando agora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Não me deixe desistir, não me deixe desanimar, não me deixe voltar atrás, Senhor. Eu creio verdadeiramente que juntamente com a sua vida, Maria está junto com Jesus nessa hora. E ela também visita agora o Maurício Michelangelo Forte. Os médicos suspeitam que esse rapaz está com tumor na cabeça. E a família foi vitimada por muitas histórias de câncer dentro da casa. E agora veio mais essa com o rapaz. Eu quero rezar por ele, pelo Michelangelo. Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. E nesse dia que o Senhor fez para nós, através dessa missa, por intercessão da Rainha, nós pedimos também pela saúde do Michelangelo, Senhor. Sempre a Tua santa vontade é que deve prevalecer. Realizai, Senhor, a graça que precisa ser cometida na história dessa família do Michelangelo. Ó Maria Senhora, nossa Mãe, pedimos o Seu auxílio nesta hora, pela cabeça desse rapaz. Nós apresentamos ele. Maurício, Deus te chamou. Ele te visita nesta hora. Por intercessão da Rainha, vestida com roupas, toda ela como ouro de Ofir, pela graça do Teu Filho. Vá onde nós não podemos ir, Jesus. Celebra o Teu querer e a Tua vontade. Estamos orando juntos, como igreja, pela vida e a saúde desse rapaz. Ora lá, a Tua vontade, Senhor. E nós já glorificamos o Teu nome pela saúde desse rapaz e pela família dele, que agora é visitada também. Maria, nossa Mãe, tudo isso nós glorificamos o nome do Teu Filho Jesus.
que vive e reina eternamente. Amém. Vamos cantar finalizando assim um trechinho? Eu sei. Vamos lá? Quero ver o povo cantando, hein? Terminando, vai. Que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. É fé, hein? Vai. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar esse nome tem o poder, meu irmão. Levanta o braço, diga o nome dele. Vai. Jesus, cura, Senhor. Jesus, glorifica o teu nome em mim. Jesus, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus, Jesus, vai. Bendito é o teu nome, Filho de Deus. Glorifica. Jesus, Jesus Cristo é o Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus. Mais forte. Ele veio nos visitar, irmãos. Glória a ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Maria, minha mãe, bendito é o seu nome. Pega o seu folhetinho agora e vamos professar tudo isso que